Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo deste humilde canal, Guibeira aqui, e eu venho encarecidamente no vídeo de hoje falar a respeito do jogo 4 da série entre Minnesota Timberwolves e Oklahoma City Thunder. Simplesmente tivemos uma situação inusitada, né? Um 3-1 dentre um time que eliminou dois gigantes oponentes e outro time que já era o favorito na série, só que a forma como esse jogo se desenrolou para chegar até a resolução de um jogo muito próximo foi um pouco inusitado pra mim. Tipo, cara, o que eu tô assistindo, mano? Como que pode dois times errarem tanto e chegarem de forma tão semelhante no final da partida, sendo que foram totalmente os dois opostos? Um time, os bancários dominaram. No outro time, os titulares dominaram. Em um time, tivemos uma quantidade absurda de turnovers. No outro time, tivemos uma quantidade absurda de rebotes ofensivos. E os times foram variando assim, sabe? E por causa de pequenos detalhes, a partida poderia ter mudado completamente o rumo. Mas agora estamos apenas diante de uma vitória, faltando apenas um pequeno detalhe, que eu acho muito difícil de que não aconteça, do Oklahoma City Thunder voltar para as finais da NBA desde 2012, ladies and gentlemen. Faz apenas 13 anos, né, que aconteceu aquela final entre LeBron James, Chris Bosh, Dwayne Wade de um lado contra James Harden, Kevin Durant e Russell Westbrook do outro. Cara, que absurdo. Eu vou primeiro por partes, porque eu gostaria de falar um pouquinho sobre cada um dos quartos e o que aconteceu neles, assim, para o jogo chegar ao resultado final. Depois eu gostaria de pontuar, né, os destaques de cada uma das equipes. E se você está chegando por aqui agora, não conhece o meu trabalho, eu me chamo Guibeira, seja bem-vindo ao canal Trash Talk. Se você gostar aqui do conteúdo, mano, se inscreve, ativa o sininho, deixa o like ou deixa pra fazer isso no final também, se você quiser fazer isso agora ou depois, tanto faz. Vai estar me ajudando muito a chegar nos 70 mil inscritos, que é o objetivo. E se você for um Trash Talker raiz, já vai deixar o like, porque sabe que esse vídeo foi feito especialmente pra você. Agora, sem mais delongas, bora começar. No primeiro quarto, tivemos assim, de um lado, mais uma vez, vou começar citando isso, um grande primeiro quarto dos bancários, Naz Reid, Donte DiVincenzo e Nick Alexander-Walker jogando muito bem. E dos titulares, o nosso mano Jaden McDaniels, que fez 10 pontos, com 5 arremessos convertidos de 6 tentativas, incluindo 2 and-ones, tá? Do outro lado tivemos J-Dub e Shai Gilgeous-Alexander. O Shai, mano, que absurdo. 5 de 6 de quadra no primeiro quarto, velho. Chegou muito bem. Isso ele fez só da metade do primeiro quarto pra frente. Ele também começou um pouco mais discreto. E defensivamente, o time do Oklahoma City Thunder já começou torturando o Wolves, forçando os caras a 7 turnovers. 7. O Wolves teve em toda a partida de jogo 3, né? Todo jogo 3, 7 não, eles tiveram 9 turnovers. Nessa partida eles tiveram 7 só no primeiro quarto. E foi assim, diante de muitos erros ofensivos, mas mesmo assim, várias segundas oportunidades, né? Assim, criadas por turnovers, por boas defesas, que o OKC terminou ganhando por 37-30. Aí no segundo quarto, o time do Wolves deu mais uma chance para um calouro, para um cara que jogou 32 partidas na temporada regular. Tinha feito até o jogo passado 6 pontos apenas e no jogo passado fez 15, né? Tinha feito em todos os playoffs 6 pontos, chegou no jogo passado fez 15, que é o Terrence Shannon Jr. E ele chegou bem, fez mais uma daquelas bandejas cruzando a quadra de um lado para o outro, muito intenso defensivamente, porque é a função de um calouro quando tem minutagem nos playoffs, né? É agarrar com unhas e dentes para mostrar, cara, eu posso ser um jogador de confiança. Eu posso entrar na rotação futura desse time. Se vocês acharem alguma oferta boa aí por um jogador do banco, eu posso vir para substituir esse cara e futuramente entrar na rotação. Então eu acho que ele veio bem. No segundo quarto, o Ant-Man jogou bem, tá ligado? Quer dizer, no segundo quarto, o Wolves jogou bem, sem o Ant-Man, perdão. E o banco do Wolves criou um volume muito interessante de arremessos. Sabe, o banco deles realmente se destacou de todos os demais. Já dando um spoiler do que eu vou citar no final da partida, mas o banco do Wolves teve 64 pontos. Complicado, mas vamos lá. Aí no segundo quarto começou a ficar muito nítido uma coisa. A defesa do OKC, ela é muito boa por conta que os jogadores são muito rápidos. Porque eles têm a capacidade de congestionar o garrafão para que jogadores como Julius Randle, que costumam usar da força, realmente do jogo de ombro, no post, para empurrar o adversário o mais próximo da cesta possível e fazer ali um fakezinho, depois subir por um lado, ou se não fazer aquele mid-rangezinho de canhota pro fundo, usando a tabela e converter, e ele não estava conseguindo porque ele ia tentar fazer isso, chegava 2, 3 corpos
na visão dele, tampando linha de passe, tentando roubar a bola, incomodando na cobertura do lado contrário, fazendo com que ele se livrasse da bola no último segundo para alguém que estava desequilibrado na linha de 3 para forçar um arremesso. E esse também foi um grande ponto negativo do time do Wolves, porque eles tentaram 6 arremessos a mais do que na última partida, mas converteram 4 arremessos a menos. Isso que todos os jogadores que eu vou citar agora, no caso, que tiveram um aproveitamento bom, Nick Alexander-Walker, Jaden McDaniels, Donte DiVincenzo e Naz Reid, converteram sem tentar, assim, um volume absurdo de tentativas. Porém, as estrelas desse time sumiram. Vamos lá. A defesa do Wolves não tinha um garrafão sem o Gobert. Essa foi outra observação que eu fiz a partir já do segundo quarto. Foi por isso que nessa partida o Rudy Gobert jogou mais de 30 minutos. E outro detalhe interessante que falaram na transmissão. Quando o Rudy Gobert pontua mais de 10 pontos, o que parece algo muito pouco para um cara que ganha mais de 42 milhões de dólares, eles estavam 2-0. Sim, quando o Rudy Gobert faz mais de 10 pontos, isso aconteceu 2 vezes, o time do Wolves não perdeu. E quando ele faz mais de 6 pontos, o time do Wolves também não costuma perder. Tava 5 partidas a 1 perdida apenas. 5 vitórias a 1 quando ele passa de 6 pontos. Isso é muito assustador para um cara que ganha tanto dinheiro, velho. Mas tudo bem. E aí eu consegui ver que o time do OKC explorou o garrafão do OKC. O time do Wolves explorou o garrafão do OKC muito quando o Rudy Gobert estava em quadra, porque ele pegou muitas segundas oportunidades. Se eu não me engano, foram 6, só de rebotes ofensivos. Enquanto o time do OKC explorou o garrafão do Wolves toda vez que o Rudy Gobert não estava lá embaixo. Por mais que a cobertura dele seja lenta, ele ainda consegue ser muito incômodo para qualquer tipo de finalização. Tanto finalização de pivô, quanto finalização de ala. Então forçava os caras a tentarem um volume um pouco maior de meia distância e arremessos para 3, que no caso da partida de ontem, todo mundo contribuiu bem do OKC, coisa que a gente não via já há algumas partidas, né? Sempre tinha um cara contribuindo bem na linha de 3, outro cara mal. Um volume muito baixo de tentativas de 3, um volume baixo também de conversão, mas acabava dando certo porque o jogo dos caras de contra-ataque, de meia distância, pontuando para 2, no pick and roll, dentro do garrafão, estava sempre muito bom, né? Vamos lá. No final do segundo quarto, tivemos algo muito interessante, uma statline assim que ficou na tela durante muito tempo e eu olhei e falei, cara, isso não pode ser real, mas era real. Julius Randle e Anthony Edwards combinados estavam com 9 grandes pontos. 9. E sim, o Julius Randle terminou com os mesmos 5 pontos que ele terminou nesse segundo quarto. Enquanto Shai Gilgeous-Alexander e J-Dub somados estavam com 36. 9 para 36, mano. Que isso, velho. E o Thunder foi para o intervalo liderando por 8 pontos de vantagem. Cara, que isso, mano, assustador. Aí vamos agora pro terceiro quarto. Terceiro quarto, o Ant-Man veio mais agressivo, veio mais acordado, tomou ali sua latona de Monster Zero, né, sem açúcar, no intervalo e voltou ligado, mano, muito mais agressivo no aro, foi muito bem nas finalizações, cavou end one, fez com que o time do OKC desse mais chance para os arremessadores de perímetro por conta da agressividade dele. Só que teve um determinado momento que ele cansou, tá ligado? Tomando pancada, tomando end one, sofrendo blitz, né? Batendo de frente com um pivô, muitas dobras, muitos corpos dentro do garrafão congestionando do OKC, forçou com que ele passasse muita bola e com o desenrolar da segunda metade, ele foi ficando um pouco mais passivo, tentando mais arremesso, tentando passar a bola ainda girando mais no perímetro sem forçar a jogada para dentro, mas só que nada de o arremesso dele cair. Isso aqui eu vou citar já um pouquinho mais a respeito, tá? Mas foi nessa corrida, nesse estilo de jogo do Ant-Man, que ele durou um período de tempo, que o time do OKC acabou permitindo que o time do Wolves encostasse e empatasse o jogo. Mas só que esse é outro fun fact, que o time do Wolves não ficou na frente, pelo menos eu não me lembro, no placar em nenhum minuto da partida, tirando acho que pelos 2 pontos iniciais, sabe? Aquele 2-0, que eu até zoei esses dias no jogo do Knicks contra o Indiana, que o Knicks abriu 2-0, eu falei, acaba, professor, acaba. Enfim, mas aí, depois que eles empataram mais uma vez a defesa do OKC, que é excelente, acho que a melhor defesa que eu já vi na minha vida, acordou pra vida de novo e voltou a fazer com que o time do Thunder, o time do Wolves forçasse muitos turnovers. OKC é absurdo. Eles foram ainda pro último quarto com 5 pontos de vantagem, o time do OKC na frente mais uma vez. E engraçado aqui o fun fact do último quarto. Julius Randle recebeu apenas 4 minutos. O seu, teoricamente, segundo melhor jogador
recebeu apenas 4 minutos no último quarto. Isso desses 4 minutos, muito foi por conta das substituições na qual o Chris Finch e o Mike Daigneault fizeram assim para poder fazer um matchup, né, de altura. Né? Foi aquele jogo estratégico de xadrez por conta do rebote, segunda oportunidade e tudo mais. E é por isso que o Julius Randle estava em quadra. Senão nem nesses momentos ele estaria. Então o Wolves tentou em muitos momentos o small ball contra o time do Wolves. O Wolves tentou o small ball em muitos momentos contra o time do OKC. Só que o time do OKC foi muito superior no small ball do que o time do Wolves. Sabe, os jogadores ali, Keyson Wallace, Alex Caruso, o próprio J-Dub. Quem mais veio bem, mano? Assim que... o Shai a gente não precisa nem citar, mas esses jogadores, esses que receberam mais minutagem que eu citei, né, esses 3, cara, fazem um trabalho excepcional defendendo jogadores maiores, velho. Até teve um dos momentos que mais teve destaque nesses playoffs, assim, da série contra o Denver, foi o Alex Caruso incomodando muito o senhor Nikola Jokic, que é, tipo, 20 centímetros mais alto e deve ser pelo menos uns 30 quilos mais pesado, né? Então isso é loucura, velho. Enquanto isso, né, do outro lado, o time do Wolves, Donte DiVincenzo, livre na zona morta. Eu sei que o objetivo do Wolves era fazer com que o nosso man man fosse mais agressivo para gerar mais oportunidades para o restante do time. E o time do OKC deixou que isso acontecesse, largando o Donte DiVincenzo totalmente livre na zona morta, sabe? Ele converteu 5 arremessos para 3. Foi uma partida incrível do Donte DiVincenzo. Terminou com 21 pontos. Me lembrou o Donte DiVincenzo dos playoffs do ano passado do New York Knicks, assim como o Julius Randle me lembrou o Julius Randle dos playoffs do New York Knicks. E aí, o Donte DiVincenzo, que estava mal para 3 pontos em praticamente todos esses playoffs, ontem ele veio para jogo. Ontem ele converteu 5 de 6 arremessos para 3 pontos. Tipo, ele foi muito bem mesmo. Na reta final também, um dos arremessos dele fez a diferença cortar para 2 pontos. Um que ele converteu e um que, se eu não me engano, foi o Jaden McDaniels também, numa segunda oportunidade que o nosso mano Rudy Gobert pegou a segunda oportunidade, passou para fora. Aí a bola circulou, acho que do Mike Conley, eu não lembro quem que tava na wing assim, passou pro Jaden McDaniels e ele converteu. O Wolves sempre esteve na cola, mas nunca chegou a virar o jogo. Empataram uma vez também, que foi a parte que eu me lembrava. Agora, o finalzinho do jogo que foi absurdo pra mim e definiu muita coisa, sabe? Porque o time do OKC já esteve presente em situação semelhante de pontuação, diferença de pontuação do adversário, e deu errado, que foi contra o Denver Nuggets, naquele jogo que foi uma bola muito clutch do Aaron Gordon para 3 pontos. Mas, dessa vez eles não correram o mesmo risco, porque eles conseguiram counterizar nos erros do Wolves. O Wolves demorou para fazer falta, fez falta no cara errado, o Shai foi para a linha de lance livre, converteu os lances livres. Não pressionaram da forma certa, não tentaram um arremesso, acabaram tendo que forçar a bola para 2 porque estava todo mundo muito bem marcado no perímetro. Enquanto isso, o OKC só preocupado em gastar o relógio e fazer com que os melhores jogadores fossem para a linha de lance livre. E mais, o jogo de faltas, né? O OKC propositalmente forçando o Naz Reid para ir para a linha, forçando o Anthony Edwards para ir para a linha, sabendo que eles conseguiriam manter, meio que sabendo, né, prevendo que eles conseguiriam manter a diferença, também convertendo os lances livres do outro lado, foi meio que a chave para eles saírem com essa vitória. Porque, cara, o último quarto teve uma penca de substituição, teve uma penca de faltas, eu senti que parecia que eu tava assistindo a 50 arremessos de lance livre seguidos, mas o OKC nunca deu brecha para chegar a mais de 3 pontos ali de diferença, e mesmo com 3 pontos de diferença, para imediatamente o jogo, manda alguém para a linha de lance livre, vai cortar para 1, depois a gente vai converter 2 lances livres do outro lado e vai voltar para 3 a diferença. E foi desse jeito. Mesmo com o Shai errando um arremesso ainda. Outra coisa que geralmente costumam criticar muito o Shai Gilgeous-Alexander é o volume de lances livres que ele tem nas partidas. Ele cobrou 14? Ou foram 12? 12 ou 14 lances livres nesse jogo. E desses 12 ou 14, ele converteu 6. Ele cobrou 6 só no clutch time. Então ele não cobrou tanto lance livre assim, como a rapaziada que apenas olha a estatística fica muito bolada. E aí, acho que o maior erro do time do Wolves foi não ter feito o Shai Gilgeous-Alexander passar a bola no final da partida. Tipo assim, cara, a gente tá perdendo por 3. Os caras vão tentar entrar no jogo de lance livre. E eles vão tentar colocar a bola na mão do cara que cobra 9 a 10 lances livres por noite e tem um aproveitamento de 90%. Então, não deixa a bola chegar na mão desse cara. E se chegar, força uma dobra nele assim que ele cruzar o meio da quadra, ou senão lá em cima mesmo, porque o primeiro cara que receber a bola a gente para o jogo na falta. É melhor que qualquer outro jogador do Thunder literalmente cobre lance livre do que o Shai.
e o Shai foi para a linha de lance livre 6 vezes no final da partida, o que manteve o OKC sempre na liderança, sabe? Foi a coisa que fez com que o Indiana ganhasse aquela partida naquela virada histórica. Eles colocaram o Giannonobi na linha de lance livre, colocaram o Karl Anthony Towns e colocaram mais alguém na linha de lance livre assim nos momentos finais, que a pessoa errou um lance livre. Acho que foi o Michael Bridges também. Então não colocaram o Jalen Brunson, porque sabe que o Jalen Brunson ia matar os lances livres, entendeu? Então, enfim, ambos os times pegaram 19 rebotes ofensivos, só que o Minnesota Timberwolves ainda ganhou a disputa de rebotes no final da partida. E assim acabamos com o jogo 3. Não, o jogo 3 não, a terceira vitória do OKC, 3-1. Agora vamos para algumas anotações que eu fiz aqui. Rudy Gobert fez um bom jogo, enquanto o OKC fez um jogo muito melhor no small ball. Esse foi o meu primeiro ponto. Inclusive, o Isaiah Hartenstein jogou menos do que eu achei que fosse jogar. O Jalen Williams, né, que é o outro, que é meio japonesinho assim, que é o outro big que vem do banco, jogou muito pouco. Usaram mais uma vez por uma pequena minutagem ali o Kenrich Williams, também como o falso big, né? Alex Caruso, eu acho que ele foi a melhor contratação do OKC possível. Foi o cara que causa um impacto sem estar nas manchetes, que fizeram os caras chegarem até essa final de NBA que eles estão prestes aí, né? Matou 2 bolas para 3 em momentos importantes da partida. Estava posicionado ali embaixo do aro só para fazer aquele reversezinho ali, procurando as brechas na defesa que estava preocupada com os outros jogadores do OKC. Tava ele ali sem marcação, basicamente. Então, que jogador absurdo. Nick Alexander Walker foi o melhor jogador do Timberwolves em quadra, com 23 pontos e 6 assistências, fazendo a sua melhor partida da carreira nos playoffs. E aí a gente vem para os motivos de uma das vitórias e de uma das derrotas, né? De uma vitória de um time, de uma derrota do outro. Que é o seguinte, algo que eu venho batendo na tecla é que em momentos grandes, os caras que precisam brilhar são as estrelas. E no caso do OKC, nessa partida, sobrou Shai Gilgeous-Alexander, 40 pontos, 10 assistências, 9 rebotes. Quase um triplo-duplo de 40 pontos. Cara, que isso, assustador. Chet Holmgren, 21 pontos, 7 rebotes e 3 bloqueios, sendo um deles no clutch time pra cima de Jaden McDaniels. De Jaden McDaniels? Eu acho que foi. Não, e um deles... Foi isso mesmo? Acho que sim. Numa bolinha embaixo que ele bloqueou de forma, exemplar. E o outro deles, J-Dub, né? O All-Star J-Dub, que oscilou muito nesse playoffs, mas veio para 34 pontos, 3 assistências, 5 rebotes, 3 roubos de bola. Career high para ele também, tá? Recorde de carreira em bolas para 3 pontos, 6 convertidas. Chet converteu 2. Só que, detalhes, J-Dub foi muito clutch com a bola na mão. No final do jogo. Matando meia distância, matando a bola para 3, quando o Wolves estava pressionando. Ali nos 3 minutos finais. Chet foi muito agressivo. Ele lembrou, eu tenho 7 pés e pouco de altura, tenho 2,20 metros de altura aqui. Quando eu consegui bater o meu defensor na velocidade, já que eu sou um cara alto, mais magro, então eu sou mais rápido, eu vou lá dentro e vou cravar. E ele foi lá dentro e cravou na cabeça de quem estava embaixo. Em múltiplas instâncias, ele foi muito efetivo nisso. E defendendo muito bem, bloqueando, contestando lá na defesa. E o Shai é o Shai, né? Ou seja, esse trio, cara, combinou pra... Vai parecer que eu tô falando uma asneira gigantesca, mas para 95 pontos. 3 jogadores do Oklahoma City Thunder combinaram para 95 pontos. Isso não faz o menor sentido. Quando eu li isso aqui que eu escrevi, eu falei, mano, isso tá certo? Eu tive que ir e ver se tava certo mesmo. Vamos ver aqui. J-Dub clutch, Chet mais agressivo, Toko clutch. Uma das melhores partidas em questão defensivo, em questão de defesa, né, pro time do OKC, parando o Ant-Man e o Julius Randle a 9 pontos na primeira metade. Donde Vitinhas matou 5 bolas para 3, incluindo daquela regiãozinha da zona morta onde ele adora arremessar ali, ele matou muita bola dali. E o Wolves liderou o jogo. Esse aqui é o mais absurdo. O Wolves liderou o jogo em rebotes, assistências, pontos gerados após turnovers, pontos no garrafão, pontos de segundas chances, lances livres arremessados e porcentagem de lances livres convertidos, porcentagens de arremessos de quadra, porcentagens de 3 pontos convertidos, porcentagem de lances livres. Eles lideraram em todas essas estatísticas. Todas. E perderam o jogo. Essa é a primeira vez que acontece de 191 partidas. Tá? 191 vitórias para o time adversário contra 190 derrotas quando um time atinge a liderança de tantas stats como o Wolves teve nessa última partida.
Porém, a única estatística que eles perderam, e eles perderam o jogo por causa dela, foram em turnovers. E detalhe, vamos além. Desses 21 turnovers, 10 foram apenas de Julius Randle e Anthony Edwards. O Julius Randle terminou com a mesma quantidade de pontos que de turnovers. 5 pontos para 5 turnovers. E eu não gosto de ser o cara que culpa apenas... mano, foi culpa das estrelas do time. Foi culpa de fulano ou de ciclano. Mas, velho, numa partida em que o seu banco de reservas faz 64 pontos, tá? 64 do banco de reservas. Nick Alexander-Walker faz o career high. Donte DiVincenzo converte 5 bolas para 3. Jaden McDaniels vem bem. Naz Reid vem bem. Quem que faltou? Rudy Gobert. Duplo dígito, com bloco, com rebote ofensivo, com tudo. Quem que faltou? Os 2 jogadores do time, pô. Os 2 alfas do time. Né? Anthony Edwards e Julius Randle, velho. O Anthony Edwards, inclusive, tentou 7 bolas para 3. 7, converteu 1. Quando foi o melhor período do Wolves na partida? Quando ele não tentou arremessar tudo isso. Então, cara, dessa vez, eu tive que colocar aqui a culpa no senhor Julius Randle e no senhor Anthony Edwards. E o OKC sempre tinha resposta também. Isso é outro fator. Quando os bancários do Wolves tinham uma performance boa no ataque, algum dos jogadores estrela do OKC tinha uma resposta imediata e não deixavam eles se criarem na partida. Vamos lá. Desta vez, Mark Daigneault, pelo Thunder, fez um bom trabalho no jogo de faltas no final da partida, enquanto o Wolves deixou o Shai queimar 9 segundos de relógio antes de fazer a falta nele, ou antes de dobrar nele, porque não teve essa dobra. Tipo, parece que cada um ficou marcando o seu para evitar a linha de passe, esqueceram que tinha menos do que uma posse de tempo no relógio e deixaram o Shai cruzar a quadra e queimar 9 segundos de relógio. Cara, que absurdo, velho. Outra coisa, uma boa anotação. Foi a primeira vez na minha vida, e talvez tenha sido uma das primeiras vezes aí que aconteceu, uma das poucas vezes que aconteceu na história da NBA, onde um fã tentou interferir no resultado da partida e ele atrapalhou o time. Faltando 0,6 segundos para acabar o jogo, numa bola que o Shai recuperou de um erro do Wolves e tava por 3 pontos, 4 pontos, o Shai tacou a bola para cima, só que ele tacou a bola para cima, a bola foi para fora. E aí nisso que a bola foi para fora, tinha 0,6 segundos no relógio. Um cara que estava ali na primeira fileira, em pé, acompanhando o jogo, ele simplesmente segurou a bola. Porra, pensa. Shai Gilgeous-Alexander tacou a bola para ir para fora. O cara... Por que ele não deixou a bola bater no chão, velho? Faltando 0,6 segundos, velho. E por que ele atrapalhou tanto? Porque ele diminuiu pela metade o tempo que poderia ter ali no relógio. Porque se a bola, na velocidade que ela veio, né, puxada pela gravidade, cai ali em 0,6, cai em 0,5 batendo no chão, era esse o tempo que os árbitros iam olhar na mesa, revisar e colocar no relógio, porque só tinha 0,1, né? Deu um delay ali pra pessoa parar o relógio da quadra. E na verdade eles só colocaram 0,3, o que não deu chance pra nada. Na hora que o Julius Randle tentou tacar a bola pro Gobert, já não tinha mais tempo, já tinha acabado. Tipo, os 0,3 já tinham sido queimados com a boa defesa que o Thunder fez, né, com o Shai lá dentro do garrafão, velho. Então, velho, um fã atrapalhou o relógio do Oklahoma City Thunder, velho. Bizarro. Ai, cara. Há mais algumas observações aqui que eu já falei pra vocês. Um de 7 do Ant-Man nas bolas pra 3, incluindo 2 tentativas no final do jogo que poderiam ter empatado a partida. Ele era o foco da defesa, por isso que os outros jogadores tiveram tantas chances assim de arremessar livre, e ele deveria ter atacado mais o aro, na minha humilde opinião. O Randle foi insuficiente. Insuficiente, cara, eu usei essa palavra, ele não foi o suficiente, tá ligado? E ele me lembrou o Randle do New York Knicks. Isso aconteceu uma vez em 191 partidas que um time ganhou. E agora vamos para apenas as condecorações, né? Falar um pouquinho a respeito desse time do OKC e desse time do Wolves. Pelo Wolves, existe um mundo? Existe. Remoto? Totalmente. Porque na história da NBA só ocorreram 13 viradas de 3-1. Em todos esses anos dessa empresa sagaz, tivemos 13 viradas de 3-1. E a última foi em 2020. Entre Clippers e Nuggets, né, na temporada da bolha, um salve para o meu mano Doc Rivers. Então, pô, acho muito difícil do OKC perder 3 partidas seguintes, realmente. E outra coisa, se esse time do OKC for o campeão, vai ser o time mais jovem da história a ganhar o campeonato, né? Superando o Portland Trail Blazers de 1976 e 1977,
que tinha uma média de 24 anos,199. O time do Oklahoma City Thunder nessa temporada tem a média de 24 anos,148. Isso é absurdo, tá? Os caras estão fazendo história. Os garotos da vila do OKC estão fazendo história, mano. Mas é isso. Foi uma boa temporada. Perdão. Pelas trocas, né? Que o Timberwolves fez para poder chegar até aqui, trocando o Karl-Anthony Towns por causa de flexibilidade na folha salarial, trazendo o Julius Randle, Donte DiVincenzo, fazendo esse rebrand assim do time, trazendo uma cara nova, um estilo novo, dois jogadores que têm estilos completamente diferentes do que eles estavam acostumados e chegaram numa final de conferência na temporada passada e conseguiram repetir o bom resultado de chegar numa temporada, numa final de conferência em mais uma temporada. Só que eu acho difícil deles manterem esse mesmo elenco para a temporada que vem depois dessa eliminação, porque vai ficar inviável pagar tanto pro Rudy Gobert para entregar tão pouco, né? Então, agora o Rudy Gobert não tem mais o mesmo valor de mercado que ele tinha quando foi efetuada a troca, então alguma coisa vai acontecer nesse Wolves após a eliminação, caso eles não venham a virar esse 3-1, que eu acho muito difícil. Enquanto isso, pelo lado do OKC, quem é o grande campeão, o grande nome que fez com que esse time chegasse a uma final de NBA depois de 13 anos é Sam Presti. O mesmo cara que fez todo o trabalho desde o Seattle Supersonics, draft de todas as estrelas, runs, né, para chegar em final de NBA, em finais de conferência. Ele que desenvolveu todo esse time genial. Ele também foi o cara por trás das trocas que separou esse grupo, que trouxe Shea em 2020, 2019, que mandou o Paul George lá pro Clippers, e agora, 5 temporadas depois, ele está com o cara sendo MVP daquela troca e o time mais provável de ser campeão da NBA, né? Que vem rebatendo críticas, vem superando expectativas e vem provando que eles estão prontos para os grandes momentos. E é isso, minha rapaziada. O que vocês acharam do jogo, da série? Deixa aqui nos comentários. Acho que já acabou pro Wolves. Acha que é OKC mesmo na cabeça em 5 jogos? OKC em 5, né? KFC, UFC, OKC em 5. Será? Deixa aqui nos comentários a sua opinião, que é muito importante para esse canal. Agora sim, eu vou ficando por aqui. Se você ficou até aqui e gostou do conteúdo, então, mano, se inscreva, ativa o sininho, deixa o like, vai estar me ajudando demais. Se quiser ajudar mais diretamente, deixa o Super Thanks aqui embaixo, né? O valeu demais, que eu vou ler no próximo vídeo, que hoje eu estou até sem o meu notebook para poder ler. Ó, isso aqui é a estrutura do notebook que fica aqui do lado do meu estúdio. Eu estou sem ela, então eu não vou conseguir ler o Super Thanks, mas já agradeço de coração a todo mundo que mandou. Ou então você pode também se tornar um membro, que tem alguns benefícios, fechou? Agora sim, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço, até o próximo vídeo e falou!